Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Senhor Jesus a todos. Para mim é uma alegria estar aqui no estúdio da UPV Joinville, a convite do pastor Fabiano. Nos acompanha a minha esposa, a irmã Lucilene. Também nos acompanha o nosso querido irmão Ivan Rocha. E hoje tive o privilégio de conhecer também o irmão Gabriel e a sua esposa, a Ivonete, né? Então, feliz por estar aqui com os irmãos. Que Deus possa grandemente, nesta noite, através desta palavra, levar uma mensagem ao teu coração. O tema da mensagem desta noite é Passos para Jesus. É uma mensagem para você que conhece a palavra de Deus, você que está ouvindo a rádio neste momento, conhece a palavra de Deus. Eu peço que você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 32, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus por esta palavra. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Rádio UPV de Joinville, esta palavra nos relata um momento de muita alegria dos discípulos do Senhor Jesus, porque alguns instantes atrás o Senhor tinha realizado um grande milagre, uma multiplicação de pães e peixe para toda a multidão. Feito isso, Jesus se dirigiu para orar, e os seus discípulos, incumbidos de passar o outro lado do mar, entraram no barco e foram, mas as ondas que açoitavam esse barco eram muito fortes e o vento era contrário. E eles passaram
horas neste mar tentando chegar ao outro lado da margem. E num instante na madrugada, eles veem o mestre caminhando sobre as águas. Esta palavra nos traz lições importantes. E eu quero nesta noite, para você que me ouve, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte da rádio, você que nos acompanha neste momento, ouça 3 lições importantes desta palavra nós podemos tirar nesta noite. A primeira lição que nós temos desta palavra é o desejo do apóstolo Pedro em experimentar esta maravilhosa travessia, caminhar sobre as águas. É um desejo que brota no coração. É algo que é fortalecido pela emoção e pelo sentimento e traz a realização para o corpo. A primeira lição que nós temos desses passos para Jesus, você que conhece a palavra, você que conhece a obra de Deus, você que serve ao Senhor, se você deseja experimentar algo mais profundo no Evangelho, no reino de Deus, você precisa deixar brotar no seu coração o desejo de ir até Jesus. Mesmo que você já sirva ao Senhor, que você já congrega com o Senhor Jesus, que você já tem um ministério, um cargo na igreja, muitas vezes você está lá no seu lugar da sua igreja, no seu trabalho da igreja, e está acomodado como os demais discípulos. Mas Pedro, ao ver que era Jesus caminhando no centro daquele furacão, num problema, no olho daquele problema, ele olha e vê, se Jesus está lá, eu posso ir até Jesus. E se você quer experimentar algo mais profundo no Evangelho, no reino de Deus, através da palavra de Deus, você precisa deixar este sentimento do desejo de ir a Jesus brotar no seu coração, ainda que os demais estejam nos seus devidos lugares, porque o lugar onde eles estavam era um lugar acomodado, era um lugar tranquilo. Eles estavam, apesar do vento forte lá fora, apesar das ondas açoitando o barco lá fora, eles estavam guardados e protegidos dentro do barco. Muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me vendo, você que está agora me ouvindo, você pode estar no seu lugar lá tranquilo e o vento está lá fora. O mar agitado está lá fora e você está seguro com os demais dentro da onde você está, fazendo aquilo que você está. Mas Deus não te chamou só para estar sentado no barco e ir para o outro lado, porque um dia Ele vai te levar deste lado para o outro lado da eternidade, o lado espiritual, o lugar eterno, de gozo eterno. Você vai passar desta vida para a outra, mas o Senhor não quer só que você experimente este lado da vida de estar no barco aguardando a sua partida. Não, Ele quer que você caminhe sobre as águas, experimente o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E isso acontece quando você deixa o desejo brotar no seu coração da obra de Deus, de seguir a Jesus, de ir até Jesus, de caminhar adiante de Jesus, de olhar para Jesus e ter com Ele, ir ao encontro do Senhor, não deixar que o vento açoite, não deixar que as ondas balancem aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está indo fazer. Apenas sinta o desejo de fazer mais para o Senhor. Esta é uma grande lição que nós aprendemos deste texto. Uma segunda lição que nós aprendemos desta palavra é a coragem. Pedro teve coragem mais do que os demais irmãos,
para experimentar o sobrenatural de Deus. Se você deseja experimentar algo sobrenatural de Deus na sua vida, o batismo com o Espírito Santo, os milagres do Evangelho sobre a sua vida, os sinais de Deus sobre o seu ministério, você precisa ter coragem de enfrentar os desafios que existem lá fora. Estar na igreja, servir a Deus, congregar é algo maravilhoso, mas experimentar o sobrenatural de Deus, para caminhar sobre as águas, para viver a obra e o Evangelho de Deus, você precisa ter coragem para enfrentar os desafios. Muitas coisas vão se levantar, ventos fortes vão tentar te açoitar, vão tentar te parar, vão tentar derrubar o barco, mas não se esqueça, o desejo que brotou no seu coração, mais a coragem de caminhar a Jesus, vai te fazer mover do teu lugar para o sobrenatural. Aleluia! Experimente o sobrenatural de Deus. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Não fique abatido, porque o vento forte está lá fora, porque coisas se levantam sobre a sua vida. Deus permite para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia! Uma terceira lição que nós aprendemos com esta palavra também é a confiança. Olha, a palavra de Deus, o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes e inabaláveis. A confiança é o alimento da nossa esperança. Porque se confiamos em Deus, a nossa esperança é certa. Porque se não confiarmos nas promessas de Deus, logo a nossa esperança é vazia, é apenas uma espera. Mas Deus, através da sua infinita palavra, Ele nos promete experimentar o sobrenatural. Marcos capítulo 16, versículo 16, diz: e estes sinais se seguirão aos que crerem. Essa esperança tem que estar no coração do crente. Essa é a confiança que temos nele para experimentarmos o sobrenatural, porque Ele é fiel. Olha só, meus amados irmãos, Jeremias 17:7 diz a palavra de Deus: bendito o homem que confia no Senhor. Se você que está me ouvindo esta noite, se você está ouvindo esta palavra e Deus está falando com você através desta palavra, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor tem algo especial para entregar para você. Ele quer ver você fazendo a obra, o sobrenatural, caminhando sobre as águas, sobre a multidão de problemas, sobre a perseguição e vencendo dia após dia, até completar os dias da sua vida, para entregar ao Senhor Jesus as suas obras, para chegar diante dele, como Paulo disse: eu combati o bom combate. Se você está me ouvindo esta noite, acredite, o desejo é algo primordial para que você possa seguir os passos adiante para ir com Jesus. Porque você pode estar na obra do Senhor, mas você está parado, quase não tem orado, quase não tem lido a palavra de Deus, tira muito pouco tempo para meditar e conversar com o Senhor. Se você não deixou esse desejo arder no seu coração,
você não vai conseguir experimentar o sobrenatural de Deus. Creia, meu irmão, que o Senhor, através desta palavra, está tocando em você esta noite. O Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E um dos desejos que o Senhor quer realizar no seu coração é experimentar o sobrenatural de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, precisa orar mais, jejuar mais, buscar o Senhor, porque é promessa da palavra de Deus que os sinais se seguiriam àqueles que crescem. E crer no Senhor Jesus é o princípio da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se confessarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele é fiel para que possamos ter salvação. Porque com a nossa boca nós confessamos o Senhor e no nosso coração nós cremos. Nós precisamos colocar este desejo sobre o nosso coração e ter a coragem, como a coragem de Paulo, que lá em Atos 17, a partir do versículo 23, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a palavra em meio a pessoas que não eram cristãos, não eram crentes, não conheciam a Deus, adoravam ídolos, imagens. Estava lá no Areópago, em vários altares, e ele chega diante daquele altar e está escrito: ao Deus desconhecido. E ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, os milagres de Jesus por toda a Judéia, pela Galileia, em Jerusalém. E aí ele anuncia o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com coragem, manso como uma pomba, mas sagaz como a serpente, e anuncia ao Deus desconhecido: esse Deus que vocês reverenciam com este altar é o Deus que eu vos anuncio. Aleluia! Esta é a coragem que Deus quer que você tenha no seu coração para se levantar da onde você está, para se levantar daquilo que você está fazendo, para experimentar o sobrenatural de Deus. Você pode acomodar-se naquilo que você faz, naquilo que você está. Você está guardado dentro do barco, dentro da igreja. Você vai ser salvo, você vai para a eternidade com Jesus. Mas se você quer, nesta vida, experimentar o sobrenatural de Deus, eu lhe convido, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, se levanta e vai ter com Jesus, porque esta palavra é fiel e verdadeira, porque com desejo, coragem e confiança você consegue caminhar na presença de Deus. E para encerrar, meus irmãos, eu quero fazer aqui um comentário sobre este passo de fé e essa distração que Pedro teve. Olha, Senhor, se és tu, manda-me ir ter encontro contigo por sobre as águas, disse Pedro. E Jesus respondeu: vem. A ousadia ou a impulsividade de Pedro frequentemente recebe críticas, que Pedro era teimoso, que Pedro era turrão, que Pedro era o mais velho, ele era mais chato, mas ele foi o único a querer sair da zona de conforto do barco para estar mais perto de Jesus. Ele não pede para andar sobre as águas por vaidade, ele pede para ir até Jesus. Muitas vezes queremos nos aparecer e pedimos coisas grandiosas para o Senhor, para mostrar para os demais, mas Pedro não fez isso. Pedro olhou para Jesus: manda eu ir ter contigo. Aleluia! E para completar, o socorro é imediato. Jesus
estende a mão para Pedro. Pedro fez uma oração, provavelmente a oração mais rápida da Bíblia, porque ele está ali, imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Jesus não dá uma lição de moral enquanto Pedro se afoga. Ele primeiro salva, depois ensina. A expressão homem de pequena fé, que do grego quer dizer oligopistos, que é pistos, no grego é fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela é eterna, mas oligopistos significa uma ausência momentânea de fé, mas uma fé que vacila sob pressão, uma fé que não dura o trajeto inteiro. Pedro tinha fé, e fé o suficiente para andar sobre as águas, mas em um determinado momento ele olhou para as circunstâncias. O vento era forte, as ondas açoitavam, o barco já estava longe, ele já estava experimentando o sobrenatural e andando sobre as águas, mas por um momento ele se distraiu e começou a afundar. Lição para você, meu amado irmão, minha amada irmã: não tire os olhos de Jesus, ainda que os ventos forem fortes, ainda que as ondas sejam bravias, não tire os seus olhos de Jesus, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia! As principais lições espirituais deste texto, que nós podemos também elencar aqui nesta mensagem, são a ordem de Jesus. Jesus disse: entrem no barco e vão até o outro lado. É como se ele estivesse dizendo para você: venha, me aceite e me sirva, que você vai experimentar o sobrenatural. Ele disse aos seus discípulos: entrem no barco e vão até a outra margem. E eles estavam no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus também é enfrentar o centro do furacão, o centro das ondas, o centro dos açoites, o centro de toda a perturbação maligna. Mas os que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, são como uns montes firmes, inabaláveis. Aleluia! Também o vento forte, ele nos faz afundar. Raramente a gravidade da situação é externa, mas sim para aonde escolhemos olhar. Ou seja, você está no centro de um problema, você está no centro de uma luta. Não é o centro desta luta que vai te afundar. O que vai te afundar é para onde você decide olhar. Quando Pedro tirou o olhar de Jesus, o centro do furacão, do açoite das ondas, começou a afundar ele. Mas quando ele voltou seus olhos para Jesus e gritou: Senhor, salva-me, Jesus imediatamente estendeu a sua mão. E assim é com você, meu irmão, minha irmã. Se você está atravessando um problema, se você está atravessando uma luta, nesta noite o Senhor me trouxe aqui, aleluia, para através das ondas deste rádio, para onde você estiver indo, aonde você estiver, é esta palavra para o seu coração. Não se abata, não se sinta desprezado. O Senhor está mandando dizer para você: eu estou adiante de você. Olhe para mim, clame a mim, eu estenderei a minha mão ao teu socorro. Mas eu quero que você fite seus olhos em mim e peça ajuda. Aleluia! Como diz o nosso hino de número 20 da nossa harpa cristã: olhai para o Cordeiro de Deus. Não olhe para as lutas nem para os problemas. Olhe para o Cordeiro de Deus, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Uma outra reflexão que nós podemos fazer deste texto, e já para encerrar, porque o pastor Fabiano Silva também tem a continuação da programação, a reflexão prática deste texto. Meu irmão,
Este texto nos convida a fazer uma autoanálise em tempos de crise. Olha só, o barco representa a nossa falsa segurança, a nossa presença na igreja, estarmos seguros no nosso departamento, no nosso setor, no meu banquinho, no meu cantinho. Essa é uma falsa segurança. Nossas estruturas, finanças, a nossa lógica humana, o nosso intelecto, nosso conhecimento, enquanto o mar agitado representa os desafios da vida. Então, o convite de Jesus esta noite continua sendo o mesmo. Venha, venha. Porque Pedro disse, se és tu, manda-me e ter contigo. A palavra tem que ser de Jesus. A ordem tem que partir de Jesus. Não faça nada sem consultar o Senhor. Não faça nada sem olhar para Jesus, sem falar com Ele, sem apresentar o teu problema para Ele. Não comente os teus problemas com pessoas que não podem te ajudar, que apenas vai te elogiar pela tua frente, mas vai falar do teu problema por trás, vai levar a tua situação a pessoas que vai levantar até palavras mal faladas, palavras mal colocadas e até palavras malditas sobre as suas vidas. Não faça isso. Olhe para Jesus, peça a Ele, porque certamente o Senhor é amoroso para olhar para você e dizer, venha. Jesus é maravilhoso. Quando nós olhamos para Jesus, apresentamos a Ele as nossas petições, Ele é fiel e justo para nos dar, para nos recompensar e nos dizer, venha meu servo, venha minha serva, eu estou com as mãos estendidas, estou aqui para lhe ajudar. Aleluia! Olha só, para andar sobre o impossível, precisamos ter a coragem de abandonar o barco e a disciplina de manter os olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo, ignorando o barulho do vento ao nosso redor, o barulho das trevas lá fora tentando nos intimidar, o barulho do problema lá fora tentando nos calar, a movimentação satânica tentando nos parar. Não, a igreja de Jesus Cristo é vencedora, e você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, que te chamou para a vida eterna. Aleluia! Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite, para você, meu irmão, minha irmã. Antes de encerrar, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o pastor Fabiano coloque um fundo musical. Eu quero estar orando por você, você que ouviu esta palavra, e logo em seguida eu quero fazer as considerações finais, os agradecimentos e passar a palavra para o nosso pastor Fabiano Silva. Amém, queridos? Você que está me ouvindo neste momento, coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, louvado e bendito é o teu santo nome. Eu quero te agradecer, meu Deus, primeiramente pela minha vida, te agradecer também, meu Deus, pela vida dos irmãos, das irmãs que estão neste momento ouvindo esta programação abençoada, esta rádio abençoada, UPV de Joinville. Quero te agradecer, meu Deus, pela rica oportunidade de estar aqui anunciando a tua palavra para aqueles, Senhor, que um dia, Senhor, estiveram na tua casa, mas estão afastados, estão enfraquecidos, Pai. Estão, Senhor, através dos ventos fortes e das ondas, Senhor, temendo, Senhor, para estar diante de Ti, para ir ao Teu encontro. E eu quero esta noite, Pai, através desta palavra, Senhor, e através desta oração, ó Senhor,
dar, Senhor, a oportunidade a estas pessoas, meu Deus, de entregarem as suas vidas a Ti. Neste momento, Pai, visita cada um no seu lar, onde quer que esteja nesta noite. Abençoa a vida dos Teus filhos, tira toda a opressão do mal, toda a perturbação maligna, todo o laço do Satanás, toda a seta inflamada lançada sobre a vida dos Teus servos. Pai, que caia por terra agora toda obra maligna, Senhor, todo vento contrário, toda fúria do mar sobre a vida dos Teus filhos, para que eles possam caminhar e experimentar, Senhor, Deus Santo, para experimentar, Senhor, as maravilhas, Senhor, e o sobrenatural da Tua presença. Aleluia, Pai. É a nossa oração de fé nesta noite. Assim nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos, crendo em nome de Jesus. Amém.